Em 2018, eu era responsável pelo trabalho com vídeos e a carga era muito pesada. Às vezes, várias tarefas vinham ao mesmo tempo e precisavam ser atribuídas às pessoas certas. Eu sempre pensava logo em como atribuir o trabalho, mas quando dizia aos irmãos qual era o plano de atribuição, eles sempre sugeriam acréscimos e melhoras. Às vezes, apontavam algo que eu não tinha levado em consideração e eu ficava envergonhado quando eles faziam muitas sugestões. O modo como apontavam meus problemas sempre me fazia duvidar da minha capacidade. Eu me perguntava o que pensavam de mim como líder. Um dos dois parceiros tinha habilidades notáveis. O outro tinha experiência profissional e acreditava em Deus havia anos. Ambos consideravam os problemas de forma abrangente. Eu sempre pensava, mesmo que eu consiga ver alguns problemas e tenha ideias boas, na hora de as executarmos, todos pensam que é o resultado das discussões conjuntas entre nós três e não veem minhas contribuições. Com o passar do tempo, meus irmãos poderão achar que, além de fazer alguns vídeos como líder de equipe, eu não contribuo muito ao trabalho do grupo. Quanto mais pensava nisso, pior eu me sentia e comecei a me perguntar: se eu fizer um pouco mais e melhor as coisas que meus parceiros não conseguem fazer, meu papel não será mais evidente? Eu sabia que minhas habilidades profissionais eram boas e que os irmãos diziam que eu tinha uma boa entrada na vida. Então, se gastasse mais tempo resolvendo os estados dos meus irmãos e compartilhasse mais do meu conhecimento, então meus irmãos me admirariam. Assim, não importando se precisavam ou tinham problemas, eu perguntava sobre seus estados e comungava com eles. E pesquisava informações técnicas e resumia as habilidades profissionais para compartilhá-las com eles. Mesmo quando isso atrasava a minha produção de vídeos, eu insistia em fazer isso. Achava que pagar esse preço valia a pena. Por ter más intenções, eu não conseguia lidar bem com as coisas. A eficácia do meu trabalho diminuiu muito e sempre havia problemas. Uma vez cometi um erro básico que nem um novato teria cometido. Fiquei muito envergonhado. Pensei, eu como líder de equipe, ter cometido um erro tão básico é ridículo. Se eu não restaurar a minha imagem, como poderei continuar sendo líder de equipe? Depois disso, para não ser menosprezado, sempre que eu recebia uma tarefa, eu a atribuía apressadamente e então mergulhava em meu trabalho. Eu não me interessava pelo progresso do trabalho no grupo. Por isso, várias vezes, eu atrasei a distribuição de tarefas porque eu não acompanhei o trabalho. Você refletiu sobre esses problemas? Eu era muito insensível na época. Quando isso acontecia, eu nem pensava em autorrefletir. Depois, por exigência do trabalho, nós treinamos novos membros de equipe. Pensei que a irmã Lee que eu treinava tinha melhor fundamento e que se eu pudesse cultivá-la rapidamente, eu provaria que era bom em cultivar pessoas. No entanto, após algum contato com ela, descobri que tinha calibre mediano e progredia lentamente. Depois disso, fui menos cuidadoso ao instruí-la. Quando ela tinha perguntas, eu dava uma resposta superficial. Quando ela não entendia minhas respostas, eu não me esforçava para explicar. Depois de um tempo, ela não só não progrediu, as tarefas de produção complicaram. Mais tarde, minha parceira sugeriu que ela treinasse a irmã Lee comigo. E eu pensei, você está atacando minha imagem. Eu sou o líder. Você acha que preciso da sua ajuda? Isso me faria parecer incapaz, não faria? Mas também vi que meu treinamento era ineficiente, por isso não pude rejeitá-la. Concordei com relutância. Sim. Para salvar minha imagem, eu precisava de mais oportunidades para me provar. Uma vez outro grupo teve dificuldades profissionais e pediu minha ajuda. Pensei, essa é uma chance rara. Se eu conseguir resolver esse problema, os irmãos certamente me admirarão e minha boa reputação se espalhará. Mas quando analisei a situação, descobri que levaria muito tempo e esforço para lidar com o problema.
Na época, eu já tinha muitos problemas no meu trabalho que deviam ser resolvidos logo, e o problema do outro grupo não era tão urgente. Achei que seria melhor deixar o problema deles para depois. Sim. Certo. Mas achei que era uma boa chance de restaurar minha imagem. Não devia perdê-la. Meus parceiros cuidariam do trabalho no meu grupo. Conseguiriam fazê-lo sem mim. Pensando nisso, fui em frente confiante. Quando tentamos manter nossa reputação, fazemos coisas sem princípios. Verdade. Gastei todo o meu tempo pensando em como ganhar admiração, por isso não dei atenção ao trabalho do grupo, o que desacelerou a produção de vídeos. Como fui insensato ao atribuir as tarefas, elas se acumularam, a eficácia do trabalho caiu. Como um dos supervisores, eu não soube resolver esses problemas e meu estado foi piorando. Embora me ocupasse com meu trabalho todos os dias, eu não produzia bons resultados. Ao saber disso, meu líder lidou comigo, dizendo que eu buscava fama em meu dever e que não resolvia problemas no trabalho. Depois disso, embora fizesse algumas mudanças externas, eu nunca tentei conhecer a mim mesmo e eu sempre protegia primeiro meu status e reputação. Depois, a irmã Lee foi transferida por não conseguir produzir vídeos sozinha. Antes de partir, ela anotou seus pensamentos no resumo de trabalho, mencionando que teve dificuldades quando eu ensinava habilidades profissionais e que suas habilidades só melhoraram quando a irmã Liu começou a instruí-la. Quando li isso, fiquei muito irritado. Pensei, se meu líder e parceiros ouvissem isso, o que pensariam? Achariam que não consigo fazer nada? Para proteger meu status e imagem, procurei-os para relatar os problemas da irmã Lee, diminuindo o calibre dela, exagerando que ela era superficial em seus deveres e discutia muito, e ressaltei as deficiências na humanidade dela. Me surpreendi quando meu líder disse: se isso é verdade, ela pode não ser apta para seu trabalho de rega. Quando ouvi isso, fiquei chocado. Nunca imaginei que minhas palavras poderiam ter tais consequências. Se a irmã Lee perdesse seu dever por causa de mim, eu estaria fazendo mal. Certo. Então, você explicou as coisas ao seu líder? Eu quis explicar tudo, mas eu me lembrei de que minha imagem já era ruim. Se eu fosse honesto, então, além de parecer inútil no meu trabalho, achariam que minha humanidade era ruim. Então, eu disse ao líder: você deveria investigar isso. Mais tarde, após investigar, meu líder descobriu que os problemas da irmã Lee não eram tão sérios e não a transferiu. Que bom que o líder investigou, senão a irmã Lee teria sido prejudicada. Sim. Já estive em um estado semelhante. Se queremos proteger nossos interesses, nossas avaliações não são objetivas e é fácil machucar as pessoas. Certo. No meio tempo, já que eu buscava fama e me recusava a mudar, com base nas avaliações dos meus irmãos, meu líder disse que eu era irresponsável em meu dever, que eu não fazia trabalho prático e só buscava melhorar minha imagem, e me dispensou por isso. Fiquei bem confuso na época. Eu me ocupava tanto com meu dever todos os dias, e esse era o resultado. Pensei que se meus irmãos soubessem por que eu havia sido dispensado, eles diriam que eu tinha humanidade ruim e não buscava a verdade. Como eu os encararia no futuro? Pensando nisso, senti uma tristeza indizível. Mas eu sabia que, antes de mais nada, eu devia obedecer. Eu tinha seguido essa senda por conta própria. Então, quis refletir sobre meus problemas. Então orei a Deus e pedi que Ele me guiasse a entendê-los. Depois comi e bebi das suas palavras e encontrei uma passagem que descrevia o meu estado. Vamos ver um vídeo. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: os anticristos vivem cada dia apenas em prol de status e reputação. Vivem apenas para se regozijar
com os benefícios do status. É só nisso que pensam. Mesmo quando sofrem ocasionalmente algumas dificuldades menores ou pagam algum preço trivial, isso é em prol de obter status e reputação. Buscar status, deter poder e ter uma vida fácil são as coisas principais pelas quais os anticristos sempre tramam uma vez que acreditam em Deus. E eles não desistem até alcançar os seus objetivos. Se suas ações malignas são expostas em algum momento, eles entram em pânico, como se o céu estivesse prestes a cair sobre eles. Não conseguem comer nem dormir e parecem estar em transe, como se estivessem sofrendo de depressão. Quando as pessoas lhes perguntam o que houve de errado, eles inventam mentiras e dizem: "Ontem estive tão ocupado que não dormi a noite toda. Por isso estou muito cansado." Mas, na verdade, nada disso é verdade. Sentem-se assim porque estão constantemente ponderando: as coisas malignas que fiz foram expostas. Como, então, posso restaurar meu status e a minha reputação? Por muito tempo não conseguem decidir o que fazer e por isso ficam deprimidos. Às vezes seus olhos ficam fixados num único ponto e ninguém sabe para o que estão olhando. O problema faz com que eles quebrem a cabeça, esgotem toda a linha de raciocínio e eles não querem comer nem beber. Apesar disso, continuam a passar a impressão de que se preocupam com o trabalho da igreja e perguntam às pessoas: "Como vai o trabalho evangelístico? Quantas pessoas você já ganhou este mês? Os irmãos e irmãs ganharam entrada na vida recentemente? Alguém tem causado perturbações ou interrupções?" Às vezes, eles deliberadamente fazem perguntas sobre assuntos da igreja, mas estão apenas fingindo para os outros. O que eles estão realmente pensando é: "Meus atos perversos foram expostos. O que devo fazer? Quais serão as consequências? Como posso salvar essa situação?" Não há nada que eles possam fazer. Esse é o maior problema que os anticristos enfrentam em toda a sua vida. Em qualquer lugar em que existem anticristos, independentemente do escopo da sua influência, seja um grupo, seja uma igreja, desde que detenham poder, a obra de Deus e a vontade de Deus são impedidas. Por que os arranjos de trabalho da casa de Deus não podem ser implementados? O fato de isso ocorrer prova que os anticristos nunca se ocupam com o trabalho da casa de Deus e nunca implementam os arranjos de trabalho da casa de Deus. Então, o que é que os anticristos fazem o dia todo? Eles se ocupam com fingimentos e exibição. Fazem apenas coisas que envolvam sua fama, seus interesses e status. Estão ocupados enganando os outros, seduzindo pessoas, consolidando o seu poder para estabelecer um reino independente. Eles só se preocupam em saber se o seu esforço para criar um reino independente é bem-sucedido e se eles podem ganhar poder total e controlar ainda mais o povo escolhido de Deus. Eles não se preocupam com mais nada. Não se preocupam com o trabalho da igreja, nem com a entrada na vida do povo escolhido de Deus. Muito menos se preocupam com o cumprimento da vontade de Deus. Só se preocupam com quando podem deter poder independentemente, controlar o povo escolhido de Deus e ficar em pé de igualdade com Deus. Os desejos e as ambições dos anticristos são realmente enormes. Não importa quanto os anticristos pareçam ser trabalhadores, eles estão apenas ocupados com os próprios empreendimentos, fazendo o que gostam de fazer e com coisas relacionadas à fama, interesses e status. Eles nem sequer pensam nas suas responsabilidades ou no dever que deveriam estar cumprindo, e não fazem nada corretamente.
Isso é exatamente o que os anticristos são. Amém. Amém. Isso revelou que os anticristos só vivem por fama e status e não fazem trabalho prático. Para que os outros não percebam quem eles são, eles se esforçam para achar jeitos de manter sua posição e não ligam se impedem o trabalho da igreja. Certo. Eu refleti sobre minhas ações desde que me tornara líder de equipe e vi que agia como um anticristo. Meus parceiros viam problemas de forma abrangente e apontavam as deficiências no meu trabalho. Eu temia que pensassem que meu calibre era baixo e que eu era incompetente. Então, aproveitei cada oportunidade para salvar minha reputação. Organizei informações para mostrar que eu carregava um fardo e tinha habilidades profissionais. Até ignorei problemas urgentes no meu grupo para resolver problemas de outro grupo para me exibir. Quando cometi um erro no meu vídeo, eu temi que dissessem que minhas habilidades eram ruins. Por isso, ignorei o trabalho do grupo e mergulhei em minhas próprias tarefas, esperando fazê-las bem para provar minhas habilidades. Usei a cultivação de outros como chance de me provar, e ao ver que a irmã Lee não crescia o bastante para exibir minhas habilidades, fui frio e superficial com ela, o que impediu que ela dominasse as habilidades. Eu só queria buscar status e reputação. Fazia coisas que me beneficiavam e não o trabalho real. Causei atrasos e danos ao trabalho da igreja. Meu comportamento não era igual ao de um anticristo? Mesmo quando a irmã Lee foi removida de seu dever, eu não me senti culpado. E quando ela apontou minhas falhas e deficiências, para proteger meu status e reputação, tentei me justificar e defender, e a critiquei e a diminuí, e ela quase perdeu seu dever por isso. Naquele momento, percebi que minha natureza era cruel, egoísta e desprezível demais. Pensando nos danos que eu tinha causado ao trabalho da igreja e à irmã Lee, eu me senti péssimo. Isso tinha manchado minha senda de crença em Deus. Mais tarde, orei a Deus para confessar e me arrepender. Um dia, li essas palavras de Deus. Vamos assistir a um vídeo. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: quando Deus pede que as pessoas deixem de lado status e prestígio, não é que Ele esteja privando as pessoas do direito de escolha. Pelo contrário, é porque, enquanto buscam prestígio e status, as pessoas interrompem e prejudicam o trabalho da igreja e a entrada do povo escolhido de Deus na vida, e podem até influenciar como os outros comem e bebem as palavras de Deus, compreendem a verdade e, assim, alcançam a salvação de Deus. Esse fato é indiscutível. Quando as pessoas buscam seu prestígio e status, é certo que elas não buscarão a verdade e que não cumprirão seu dever fielmente. Só falarão e agirão em prol de prestígio e status. E todo o trabalho que fazem, sem a menor exceção, é com esse fim. Comportar-se e agir dessa forma é, sem qualquer dúvida, trilhar a senda dos anticristos. É uma interrupção e perturbação da obra de Deus. E todas as suas várias consequências estão impedindo a propagação do Evangelho do Reino e o fluxo livre da vontade de Deus dentro da igreja. Assim, pode-se dizer com certeza que a senda trilhada pelos que buscam status e prestígio é a senda de resistência a Deus. É resistência intencional a Ele, é contradizê-lo, é cooperar com Satanás em resistir a Deus e em colocar-se em oposição a Ele. Essa é a natureza da busca das pessoas por status e prestígio. O problema com a busca das pessoas por seus interesses é que os objetivos que elas buscam são os objetivos de Satanás. São objetivos perversos e injustos.
Quando as pessoas buscam interesses pessoais, tais como prestígio e status, elas involuntariamente se tornam uma ferramenta de Satanás. Se tornam um canal para Satanás. E, além disso, se tornam uma personificação de Satanás. Elas exercem um papel negativo na igreja. No que diz respeito ao trabalho da igreja, a vida normal de igreja e a busca normal do povo escolhido de Deus, o efeito que elas têm é perturbar e prejudicar. Elas têm um efeito adverso e negativo. Amém. Amém. Depois de ler isso, percebi que, quando eu buscava status e protegia meus interesses ao invés do trabalho da igreja, eu agi como um servo de Satanás e interrompi o trabalho da igreja, o que Deus odeia. Sim, certo. Eu sabia que meus parceiros tinham habilidades profissionais melhores. Se tivesse conseguido largar a reputação, aprender com humildade e cooperar com eles, eu teria tido progresso em minhas habilidades e teria entendido alguns princípios da verdade. Isso teria sido bom para mim. Sim. Mas eu não reconheci essa oportunidade. O título de líder de equipe me fez perder a cabeça. Eu não cumpria meu dever, nem despendia esforço em meu trabalho. Em vez disso, inventava jeitos de me disfarçar e de me exibir para ser admirado. Eu era o líder de equipe, mas não fazia o trabalho prático e impedia nosso progresso. Deus odeia e detesta as coisas que eu fiz. Minha dispensa mostrava a justiça de Deus e era sua proteção para mim. Certo. Pensando no dano que eu tinha causado ao trabalho da igreja, eu me senti culpado. Eu decepcionei a Deus e traí a confiança dos meus irmãos. Orei a Deus. Deus, desejo status demais. Sem essa revelação, não sei até quando teria continuado entorpecido. Eu quero usar esse fracasso para refletir sobre mim mesmo. Não quero mais buscar status. Amém. Graças a Deus. Ser dispensado é um ponto de virada para as pessoas. Sim. Uhum. Enquanto buscava uma senda de prática nessa área, eu li essas palavras de Deus. Ah, Não faça as coisas sempre pelo seu próprio bem, nem considere interesses próprios. Não considere os interesses do homem, nem pense em seu orgulho, reputação ou status. Primeiro, você precisa pensar nos interesses da casa de Deus e torná-los sua prioridade. Considere a vontade de Deus e contemple se você tem sido impuro ou não no seu dever, se você tem sido leal, se cumpriu suas responsabilidades e deu tudo de si, e também se você pensou de todo o coração ou não sobre seu dever e o trabalho da igreja. Você deve considerar isso. Entenda isso e será mais fácil para você cumprir bem o seu dever. Amém. amém. Eu lerei agora. Ok. Se as pessoas só buscarem status e prestígio, se só buscarem seus interesses, elas não ganharão a verdade e a vida, e no fim sairão perdendo. Deus salva aqueles que buscam a verdade. Se você não aceitar a verdade, e se não refletir e conhecer o seu caráter corrupto, você não se arrependerá para valer e não terá entrada na vida. Aceitar a verdade e conhecer a si mesmo são a senda para o crescimento da sua vida e para a salvação. E a chance para você vir para Deus, aceitar seu escrutínio, seu julgamento e castigo, e ganhar a vida e a verdade. Se desistir de buscar a verdade em nome da busca de status e prestígio e dos seus interesses, isso equivale a desistir da oportunidade de receber o julgamento e o castigo de Deus e de alcançar a salvação. Você escolhe status e prestígio e os seus interesses, mas desiste da verdade e perde a vida e a oportunidade de ser salvo. O que é mais importante? Se escolher os seus interesses e renunciar à verdade, você não é estúpido? É uma perda grande em prol de uma vantagem pequena.
prestígio, status, dinheiro e interesses são todos temporários, enquanto a verdade e a vida são eternas e imutáveis. Se as pessoas resolverem o seu caráter corrupto que as faz buscar status e prestígio, elas terão esperança de alcançar a salvação. Além do mais, a verdade que as pessoas ganham é eterna. Nem Satanás, nem ninguém mais a podem tirar delas. Você renunciou aos seus interesses, mas o que você ganhou são a verdade e a salvação. Esses resultados são seus. Você os ganhou para si mesmo. Se optarem por praticar a verdade, mesmo que percam os interesses, as pessoas estão ganhando a salvação de Deus e a vida eterna. Essas são as mais inteligentes. Se beneficiam à custa da verdade, elas perdem a vida e a salvação de Deus. Essas são as mais estúpidas. Amém. A palavra de Deus me mostrou que devemos renunciar às nossas intenções incorretas. Em vez de buscar status e reputação, devemos sempre priorizar os interesses da igreja. Sim. Só isso se conforma à vontade de Deus, e é isso que uma pessoa com consciência e razão deve fazer. Sim. Amém. Quando reconheci isso, renunciei à minha carne, deixei de dar atenção a status e me concentrei no meu dever. Além de completar minhas tarefas de produção, também anotei os problemas frequentes e desvios no meu trabalho e no dos outros. E os levei aos líderes de equipe e aos meus irmãos para discutir e encontrar soluções. Praticar assim beneficiou a todos e minhas habilidades profissionais progrediram. Graças a Deus. Quando vi esse resultado, agradeci a Deus. Isso veio de todos cumprirem o dever sem segundas intenções. Sim. Certo. No passado, eu sempre tentava proteger meu status e reputação. Sempre fazia coisas para melhorar minha imagem e me exibir. Eu não resolvia nenhum problema prático e deixava um rastro de transgressões. Mas quando parei de pensar em minha reputação e passei a tentar encontrar os erros e deficiência no trabalho, meus irmãos não me menosprezaram. Eles cooperaram comigo. Achamos o melhor modo de cumprir o dever. Graças a Deus. Foi só então que vi como eu tinha sido tolo ao me disfarçar e exibir. Se fosse assim antes, não teria impedido o trabalho da igreja. Sim. Deus só o abençoará se você for honesto e proteger o trabalho da igreja. Certo. Isso mostra que Deus é fiel. Exato. Exato. Mais tarde, meu líder arranjou para mim um trabalho de rega. Disse que alguns recém-convertidos não tinham base na crença em Deus, ficavam passivos, fracos e não iam às reuniões quando tinham dificuldades. E careciam do apoio da rega. Embora eu soubesse que esse dever era muito importante, eu fiquei um pouco relutante. Regar recém-convertidos é algo bom. Por que você relutou? Porque era um trabalho em meio período. Então, por melhor que eu fosse, ninguém saberia. Achei que poderia muito bem passar mais tempo em meu trabalho. Poderia usar meu tempo livre para melhorar minhas técnicas profissionais. Se eu me tornasse mais eficiente em meu trabalho, seria admirado. Eu não queria trabalhar demais na rega dos recém-convertidos. Mas ao longo dos dias seguintes, senti que meu estado estava errado, então me abri. E comunguei com meus irmãos e percebi que eu ainda buscava status e reputação. Mais tarde, li na Palavra de Deus. Embora a maioria das pessoas diga que busca a verdade com alegria, na hora de colocar isso em prática, ou de pagar um preço por isso, algumas pessoas desistem. Em essência, isso é traição. Quanto mais crucial for o momento, mais você precisará desistir de interesses carnais, vaidade e orgulho. Se não conseguir, você não poderá ganhar a verdade. E isso mostra que você não é obediente a Deus. Se na hora mais crucial as pessoas conseguirem se submeter e abrir mão de seus interesses, da vaidade, do orgulho e cumprirem seus deveres, elas serão lembradas por Deus. Essas são boas ações. Independentemente do dever que cumpram, o que é mais importante? Sua vaidade ou a glória de Deus? O que as pessoas deveriam escolher?
a glória é de Deus. O que é mais importante, suas responsabilidades ou seus interesses próprios? São suas responsabilidades. E você é compelido por elas. Amém. 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 Após ler a palavra de Deus, vi claramente que, fosse eu admirado ou não, esse era o meu dever, era a minha responsabilidade e uma comissão de Deus. Certo. Eu devia aceitá-lo e tratá-lo com sinceridade. Certo. Eu não devia mais pensar em status e reputação. Sim. Precisavam de gente para o trabalho de rega, e se eu não quisesse cumprir esse dever, por não poder me exibir, isso seria inescrupuloso. Sim. Naquela noite, ouvi um hino da palavra de Deus. A letra dizia: Deus preza o amor de todos, para com todos os que o amam. Suas bênçãos são redobradas, pois o amor do homem é difícil de achar e raro. Amém. Amém. Na época, fiquei muito comovido. Quanto mais o trabalho da igreja precisa ser protegido, mais devo cumprir meu dever e responsabilidade. Eu não devia decepcionar Deus. Certo. Então, procurei a irmã responsável pelo trabalho de rega e disse: posso aceitar esse dever? Graças a Deus. Graças a Deus. É a palavra de Deus que muda nossa atitude quanto ao dever. Sim. Embora tivesse deficiências ao regar os recém-convertidos e encontrasse dificuldades, quando corrigi meus motivos e confiei em Deus, vi a orientação e as bênçãos de Deus, e logo alguns recém-convertidos conseguiram ir às reuniões normalmente. Graças Graças a a Deus. Deus. Logo, a igreja me deu outra tarefa. Pensei, dessa vez, por mais que as tarefas de produção me ocupem, eu acompanharei o progresso do grupo e atribuirei tarefas a tempo. Certo. Também analisei nosso trabalho com os irmãos para resolver as dificuldades em seu trabalho e, para o que eu não entendia, procurei pessoas com habilidades para resolver as coisas. Graças a Deus. Aos poucos, meus resultados melhoraram. Tudo graças à orientação e às bênçãos de Deus. Graças a Deus. No passado, eu só me importava com status. Agora, posso renunciar à minha busca por status, proteger o trabalho da igreja e cumprir bem o meu dever. Tudo isso é resultado da obra de Deus. Graças a Deus.